O pontificado de Júlio II foi muito importante na história da Igreja. Foi sob sua direção que Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas, por exemplo. Júlio II foi um grande guerreiro, literalmente. Pode parecer um pouco incompatível com o retrato que Rafaelo fez dele, mas ele passou grande parte de seu pontificado no campo de batalha, sitiando Bolonha e anexando Parma, Módena e Ferrara aos estados papais. Júlio II foi também o maior mecenas da história de Roma. O pintor Raffaello Sanzio e o arquiteto Donato Bramante, dentre outros, trabalharam para ele. Raffaello na decoração das várias salas do Palácio Papal, Bramante na construção da Basílica de São Pedro. Por isso Michelangelo Buonarroti ficou muito empolgado quando chegou a vez de ele ser convocado para unir-se aos artistas papais. A tarefa de Michelangelo era preparar o túmulo de Júlio II com anos de antecedência, para que tudo estivesse pronto quando o momento chegasse. Nada como um papa previdente, que sabe o que vai acontecer, ainda que espere que demore o maior tempo possível. Iria ser algo inesquecível, a fusão perfeita entre escultura e arquitetura. O seu Moisés faz parte do conjunto escultórico do túmulo de Júlio II. Michelangelo mudou-se para Carrara, na Itália, para supervisionar pessoalmente a compra dos blocos de mármore para suas esculturas. 6 meses depois, quando voltou para Roma, encontrou um papa surpreendentemente frio com a construção do seu próprio túmulo. Tendo contratado Michelangelo, o papa então o indicou para outra função: decorar o teto da Capela Sistina. A Capela Sistina não havia sido construída por Júlio II. Foi Xisto IV quem transformou a decadente Capela Magna na Capela Papal entre os anos de 1473 e 1481. Depois ela passou a ser conhecida pelo seu nome, Sistus em latim, de onde Sistina. Seu objetivo era criar um espaço privativo para o Papa, sem que ele precisasse se deslocar por Roma para uma das basílicas maiores. O teto da capela, de um azul profundo, retratava apenas uma noite estrelada. Júlio II queria um pouco mais de modernidade na capela. Mas o paranoico Michelangelo, quando viu a extensão e a dificuldade do trabalho, pensou que tudo era um plano de Rafaelo e de Bramante para humilhá-lo. Afinal, Michelangelo se via como escultor, não como pintor. Michelangelo se refugiou em Florença e só concordou em voltar quando recebeu do Papa uma carta branca. Ele poderia escolher não somente o modo como pintaria, como também o que pintaria. Michelangelo era solitário na vida e no trabalho. Praticamente tudo no afresco é obra dele, e seus assistentes só realizavam trabalhos secundários, como aplicar o gesso para que ele pintasse e retocar figuras de menor importância. Michelangelo assumirá a tarefa com essa inédita liberdade criativa. Ao contrário do que se pensa, ele não pintou deitado, mas em pé, sobre andaimes. E os andaimes não ocupavam todo o espaço da Capela Sistina, que continuava com suas funções normais de capela. Michelangelo montava andaimes no fundo da capela e quando terminava o trabalho por lá, eles eram desmontados e montados novamente, um pouco mais à frente. A última parte que Michelangelo pintou foi sobre o altar. E sabes que a última cena, Deus criando a luz, foi pintada em um único dia. Mas a capela não foi pintada apenas por ele. Durante o pontificado de Xisto IV, Botticelli, Ghirlandaio, Perugino, Signorelli e Rosselli pintaram uma série de afrescos, representando a vida de Moisés e a vida de Jesus Cristo e os 28 primeiros papas. A Capela Sistina tem aproximadamente 40 metros e 90 centímetros de comprimento, por 13 metros e 40 centímetros de largura e 20 metros e 70 centímetros de altura. Essas medidas lembram a proporção das paredes e do teto do Templo de Salomão no Antigo Testamento e equivalem a 1/6 de um campo de futebol. As paredes maiores possuem 6 janelas cada, sendo as das extremidades duplas,
e as paredes menores possuem 2 janelas cada, sendo que 2 foram cobertas pelo afresco do juízo final. A parte de baixo das paredes foi pintada em trompe-l'œil, uma ilusão criada pela pintura, reproduzindo tapetes. Sob o pontificado de Leão X, foram tecidos tapetes para recobrir as paredes com desenhos de Rafaelo, retratando as vidas dos apóstolos Pedro e Paulo. Mas desde o saque de Roma, os tapetes remanescentes nunca foram expostos na capela até 2020, quando se completaram 500 anos da morte do pintor. A parte do meio da parede retrata cenas da vida de Moisés à esquerda e cenas da vida de Jesus à direita. 2 desses afrescos se perderam quando Michelangelo pintou o juízo final, que os cobriu: a Natividade de Jesus e o resgate de Moisés no Nilo. Também se perdeu um afresco de Pietro Perugino, chamado Assunção e Coroação da Virgem, a quem a capela foi consagrada e que ficava sobre o altar. Finalmente foram pintados 28 os primeiros papas entre as janelas. Tudo isso foi feito anos antes de Michelangelo. Também são anteriores a Michelangelo o altar, o piso, um mosaico de mármore e outras pedras, e a cantilata, grade que separava os leigos dos clérigos, que ficam no Sancta Sanctorum. A cantilata precisou ser mudada de lugar no século XVI. Originalmente ela dividia a capela ao meio, mas como mais e mais religiosos começaram a trabalhar na corte papal, foi preciso aumentar o espaço que lhes era dedicado. Os teólogos medievais dividiam a história em 3 partes: ante legem, antes de Moisés estabelecer a lei; sub lege, debaixo da lei de Moisés; e sub gratia, sob a graça de Deus no Novo Testamento. Como Michelangelo tinha liberdade para escolher o que pintar, ele decidiu pintar principalmente o que faltava ao esquema da Capela Sistina: o mundo ante legem, ou seja, da criação até Moisés. Michelangelo vai pintar a criação do mundo, o rompimento do relacionamento do homem com Deus no Jardim do Éden e a história de Noé. Para completar, ele vai pintar os profetas nas janelas, mas não irá se restringir aos profetas bíblicos. Ele mostrará que todos os povos sabiam da vinda do Messias, e por isso insere ao lado de 7 profetas do Antigo Testamento 5 sibilas, profetisas da Antiguidade Clássica, como a Sibila de Cumas. O profeta Zacarias parece ser o próprio Papa Júlio II. Finalmente, sobre as lunetas, acabamento que emoldura as janelas na parte de cima, em forma de semicírculo, ele irá registrar os ancestrais de Jesus Cristo. Trata-se de uma tarefa gigantesca. 460 metros quadrados de afrescos, que ocuparão os dias de Michelangelo entre 1508 e 1512, e que retratarão pouco mais de 300 personagens. Para que o afresco surgisse, primeiro era preciso realizar os desenhos em cartão e depois transferi-los para o teto. Como Michelangelo decidiu usar a técnica de buon affresco, em que o gesso está úmido quando a tinta é aplicada, o trabalho foi dividido em giornate. Uma giornata era a quantidade de afresco que Michelangelo conseguiria pintar em um dia. Seria impossível falar de uma obra tão grandiosa em apenas um dia, mas não poderia deixar de comentar alguns de seus detalhes. Cada um dos 3 grupos pictóricos da parte central do teto é dividido em 3 painéis. Do altar para a porta que dá para a corte papal, a primeira imagem é a separação da luz e da escuridão. A segunda reúne 2 passagens: a criação da vegetação e a criação do sol e da lua. A terceira representa Deus criando os animais aquáticos. A quarta, mais famosa de todas, representa a criação de Adão. A quinta, no meio da capela, a criação de Eva. A sexta, a tentação e a expulsão do paraíso.
A sétima, o sacrifício de Noé. A oitava, o dilúvio. E a nona, a embriaguez de Noé. A primeira, a terceira, a quinta, a sétima e a nona dessas cenas possuem um medalhão e mais um painel de cada lado. Nos medalhões estão representadas cenas variadas, basicamente do Antigo Testamento, mas também do período intertestamentário. Nos painéis estão representados os profetas e as sibilas. Nas lunetas e suas abóbadas, Michelangelo retratou os ancestrais de Jesus. Nos 4 pendículos, que unem cada um deles 2 paredes, mais cenas do Antigo Testamento depois de Moisés. Michelangelo finalmente realizou um trompe-l'œil, uma simulação de um prolongamento das paredes da capela em seu próprio teto, estendendo-as até o céu, como se fossem colunas, e sobre as quais ele pinta ignudi, homens nus, no lugar que geralmente eram ocupados por atlantes e cariátides na sustentação do teto. O trompe-l'œil tem um significado quase místico aqui, que reflete a influência neoplatônica sobre os renascentistas. Ele abre o céu para nós, como que eliminando o teto, o que permite ao homem partir do mundo material para o mundo espiritual, buscando sua verdadeira essência. A arquitetura não é mais apenas uma moldura para a sua obra. Ela se incorpora na obra de Michelangelo e se torna um elemento pictórico importante. Vamos analisar 4 dessas cenas e os ignudi. Na criação da luz, que corresponde ao primeiro dia da criação por Deus na Bíblia, Michelangelo representa Deus como um ancião, vestido de vermelho, cor da majestade que lhe é própria. Impossível não nos lembrarmos aqui das palavras do livro de Gênesis. Quando Deus iniciou a criação do céu e da terra, a terra era deserta e vazia, e havia treva na superfície do abismo. O sopro de Deus pairava na superfície das águas, e Deus disse: que a luz seja, e a luz veio a ser. Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz da treva. Deus chamou a luz de dia e a treva chamou noite. Houve uma tarde, houve uma manhã. Foi o primeiro dia. Vendo essa imagem, como não pensar no próprio Michelangelo pintando metalinguisticamente o teto da própria Capela Sistina? Nas 3 cenas do primeiro grupo do teto, Deus é um ser que comanda, soberano do universo. E por isso sua expressão e seus gestos são de quem ordena, como vemos aqui, no painel de Deus separando o sol da lua e criando as vegetações. Mas no terceiro grupo, que descreve seu relacionamento com o homem no Jardim do Éden, parece ser outro Deus. Veja, por exemplo, a criação de Adão. Um painel de 5 metros e 70 centímetros por 2 metros e 70 centímetros. A roupa de Deus é branca, expressando paz. A paz entre Deus e o homem. Seu dedo está em riste, mas não parece ser um Deus ameaçador ou intransigente. É um Deus que voa em auxílio de alguém. Sua face revela um Deus misericordioso, compassivo. Seu cabelo e sua barba escorrem para trás sob a ação do vento, o que indica que ele vem velozmente, não com o passo grave e lento dos homens importantes. Ele está rodeado por 12 criaturas. 11 que parecem crianças e adolescentes, e uma mulher. Seu braço esquerdo se apoia sobre o pescoço e os ombros dessa mulher, e seu indicador e polegar esquerdos se apoiam sobre uma criança. A mulher representa talvez a Virgem Maria, antes de seu nascimento, chamada pelos católicos de cooperadora da salvação. E a criança é provavelmente Jesus Cristo antes de sua concepção, indicado pelo fato de ele ser tocado pelos mesmos dedos com que o sacerdote levanta a hóstia no momento de consagrá-la e transformá-la no corpo de Cristo.
Tudo estava desde sempre providencialmente arranjado. Deus preparava Maria e Cristo antes mesmo que o homem fosse criado. Um manto vermelho envolve os personagens, que parece uma vela que ajuda Deus e os anjos a percorrerem as distâncias celestiais. Um desses anjos sustenta Deus por baixo. Não vemos sua face, mas um manto verde está jogado sobre seu ombro esquerdo. O braço direito de Deus está todo esticado, retesado até. Ele esforça-se para seu indicador alcançar o mais longe possível. Seu dedo quase toca o dedo de alguém. É Adão. Ele parece prostrado e mal tem forças para levantar seu braço esquerdo. Mas pelo gesto dos braços de ambos, eles se espelham. É o que diz o livro de Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Simbolicamente, estamos vendo o exato momento em que Deus deu vida ao homem. Essa é uma das cenas mais famosas da história da arte, da qual a publicidade se apropriou muito eficientemente no último século. O dedo do homem não é o pintado por Michelangelo. Ele se perdeu durante um terremoto que fez com que parte do teto caísse, e o que vemos é fruto da restauração. Eu acredito que haja um significado oculto na pose do homem. O homem não faz força, é Deus que se estende para alcançá-lo. Essa é uma ideia teologicamente exata. Santo Agostinho disse que o cristianismo não era uma religião, porque em todas as religiões o homem se esforça para se salvar, enquanto no cristianismo é Deus que se esforça para salvar o homem. Mas do ponto de vista antropológico, há ainda outro significado, que certamente Michelangelo não percebeu. Na Itália do Renascimento e sobretudo do humanismo, não é Deus que está no centro da vida e do mundo, mas o homem. É como se Adão dissesse: você que se esforce para me alcançar, eu não vou mover um dedo. Mas há algo de estranho na anatomia de Adão. Ele parece ter uma costela a mais. A cena seguinte é a criação de Eva. Nela vemos Adão deitado, não prostrado fisicamente, mas como se tivesse sido colocado sob efeito de uma anestesia. A posição de sua cabeça não o incomoda, apesar de aparentemente desconfortável. De repente, sua anatomia torácica volta ao normal, e seu rosto reflete uma certa satisfação pelo que vai acontecer. Deus disse: não é bom para o homem ficar sozinho. O Senhor Deus fez cair num torpor o homem, que adormeceu. Tomou uma de suas costelas e voltou a fechar a carne no lugar dela. O Senhor Deus transformou a costela que tirara do homem em uma mulher. Com sua mão direita, é como se Deus dissesse: venha a vida, Eva. Mas há algo estranho na imagem de Deus. Seu manto se parece com algo. De repente percebemos com o que seria. Um pulmão. E pensando bem, o manto que envolvia Deus na cena da criação de Adão parecia uma seção lateral do crânio, com o cérebro, o cerebelo, o nervo óptico e tudo mais. Ou seria um útero? E o manto que circunda Deus na cena da separação das águas parece-se com um rim. E a garganta de Deus, na cena da criação da luz, parecia o tronco cerebral. E no manto da Sibila de Cumas, um coração. Uma aula de anatomia, quem sabe? Ou será uma mensagem oculta? Pode ser que o Deus contido no cérebro não seja mais o Deus da Bíblia, mas o Deus da natureza, o Deus da razão. Ou pode ser tudo apenas um eco do Salmo 139. Foste tu que criaste os meus rins. Tu me abrigavas no seio materno. Confesso que sou uma verdadeira maravilha. Tuas obras são prodigiosas. Sim, reconheço claramente. Meus ossos não te permaneceram ocultos quando eu fui feito em segredo, tecido em uma terra profunda. Eu não passava de um esboço e os teus olhos me viram. Na criação,
Deus age como um artista. Ou talvez seja o artista quem age como Deus. A cena da tentação e expulsão do Jardim do Éden é importante porque mostra que Michelangelo havia estudado os avanços conseguidos pela primeira geração dos renascentistas e dialogava com eles. Como não se lembrar da Capela Brancati, em Florença, com a tentação de Masolino e a expulsão do paraíso de Masaccio? Os dois episódios estão divididos ao meio pela própria árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, as soluções pictóricas, sobretudo com relação a Masolino, são muito mais sofisticadas. O corpo da serpente se transforma naturalmente em uma mulher. Provavelmente a expulsão é um eco da obra de Masaccio, só que mais anatômica. No livro dos Gênesis, o homem e a mulher estavam vestidos quando foram expulsos do paraíso, mas não aqui, não em Masaccio também. Mas ao contrário de Masaccio, o homem e a mulher não se sentem mais envergonhados e arrependidos, mas sobretudo amedrontados. E na cena da tentação é seu próprio desejo que faz com que Adão colha os frutos da árvore do conhecimento, que lhe foram interditados por Deus. É a sua hybris, a sua desmedida que o priva do paraíso. Mas há ainda os Inyudi, 20 jovens rapazes nus, atléticos, de todas as raças, nas mais estranhas poses, uma oportunidade para Michelangelo demonstrar sua obsessão anatômica, que ele já demonstrara na escultura, também na pintura. Surpreende que haja entre os Inyudi homens negros. Não são só europeus. De todas as nações, tribos, povos e línguas, diz a profecia de Apocalipse. É como se os Inyudi, descendentes do primeiro homem, multiplicassem o próprio Adão e o fizessem presente em toda a terra. O mais estranho é que eles olham para baixo. Eles não participam da cena. É como se eles nos observassem olhando a obra do seu Criador. Alguns deles seguram cornucópias, o símbolo da abundância, cheias de folhas de carvalho e de frutos. É o símbolo heráldico da família della Rovere, que unia Xisto IV a Júlio II, tio e sobrinho. Em italiano, sobrinho é nipote, de onde vem a palavra nepotismo. Chama atenção as cores e a luminosidade da pintura de Michelangelo. Parece que quando pinta, ele pensava em primeiro lugar na cor. Mas é preciso lembrar que a Capela Sistina era muito escura até o século XX, quando se instalou a iluminação artificial que nos permite apreciá-la em toda a sua grandeza. Cores brilhantes ajudavam a distinguir as formas quando vistas do solo. Giorgio Vasari dizia que não houvesse quem visse a obra que não ficasse em silêncio, quase em êxtase, tendo uma epifania e antegozando o céu, e isso tornou Michelangelo famoso em vida. O único senão era essa tendência sua à depravação em sua obra. Faltava-lhe o decoro das obras de Rafaelo, por exemplo. Em lugar do decoro, Michelangelo tinha a oferecer sua terribilità. Mas o trabalho de Michelangelo na Capela Sistina chegara ao fim. Mas só até ser convocado novamente por outro Papa, Clemente VII. Era preciso terminar o trabalho. Faltava pintar o Apocalipse. E Michelangelo retornará a Roma 13 anos depois para concluir seu trabalho e passará 6 anos pintando o Juízo Final, de 1535 a 1541. Um afresco com 13 metros e 70 centímetros de altura por 12 metros de comprimento,
com mais de 390 personagens representadas, baseado no livro de Apocalipse, em especial no capítulo 20. O impacto sobre aquele que visita a Capela Sistina só não é maior porque geralmente se entra junto a ele. Se entrasse pelo outro lado da capela e se desse de cara com ele ao entrar, seria difícil prestar atenção a algo mais naquele dia. A primeira inovação de Michelangelo é que ele pintou o afresco do lado leste da capela, atrás do altar. Geralmente os temas do Apocalipse eram reservados para a fachada oeste, sobre a porta, por duas razões. Para que a última luz do dia incidisse sobre ele quando fosse um vitral, indicando que se tratava de um evento para os fins dos tempos. E para que os fiéis fossem sutilmente lembrados do ensino da igreja sobre aqueles que desprezavam ou se rebelavam contra a religião. Ao mudar a localização do tema, Michelangelo dramatiza extremamente a relação do fiel com o Apocalipse. É difícil descrever o afresco, de tão complexa e de tantos elementos que há na composição. No meio do quadro, no terço superior, está Jesus, ressuscitado, o Cristo em majestade. Ele está em uma pose clássica, ostentatio vulnerum, mostrando a ferida sobre o peito, como que dizendo, eu venci. Mas ao mesmo tempo, seu braço direito levantado e seu braço esquerdo abaixado formam um vórtice, em torno do qual tudo gira. É como se dissesse, não, Adão, você se engana. Não é em torno de você que gira o universo, é em torno de mim, o novo Adão. Aliás, é impressionante como o Adão da criação e o Jesus do juízo final se parecem. Ambos jovens, ambos musculosos, ambos com uma ferida na altura da costela do lado direito, ambos sem barba, rompendo com a tradição iconográfica dos últimos 400 anos de representar Jesus sempre com barba. E o mais impressionante, ambos nus. Cristo é quase um nhodo. Essa ousadia de Michelangelo, que era extremamente religioso, causou revolta a muitos. E teria sido pior se sua genitália não houvesse sido coberta casualmente pelo perizoma. Na verdade, por um pedaço do manto esvoaçante que cobre suas costas e que muito oportunamente cobriu também sua nudez. Mas não é um manto que esconde, esse é um manto que revela. Esse Jesus é uma mistura de Hércules em sua força, Apolo em sua beleza e, sobretudo, de Júpiter em seu poder. Não um Júpiter qualquer, mas o Iove Fulminator, aquele que envia seus raios para exercer sua ira. Ao lado direito dele, a única personagem vestida do afresco, sua mãe, a Virgem Maria, loura como a mulher em que Deus se apoia na criação de Adão. Ao lado dela, separados apenas por um homem de costas que carrega uma cruz, João Batista. Nós o reconhecemos porque uma pele de camelo está atada às suas costas e cobre parte de seu sexo. O trio, Jesus, Maria e João, formam a deísis, representação tradicional que a arte bizantina colocava por cima das portas das igrejas e que indicava a súplica de Maria e João a Jesus para que salvasse os cristãos no dia do juízo final. Mas aqui, Maria não suplica nada. A hora da súplica já passou. Ela simplesmente olha para os salvos, protegendo-os embaixo à esquerda e espera por eles. Já Jesus olha para a direita onde está o inferno. Ao lado de Jesus, no círculo mais próximo, alguns santos são reconhecíveis. São Pedro segura duas chaves, uma dourada, outra prateada, que simbolizam o poder espiritual do Papa no céu e na terra. Ele parece devolver as chaves para Jesus, seu legítimo proprietário. Abaixo dele, São Bartolomeu, que segura uma pele em sua mão esquerda e uma faca na mão direita. São Bartolomeu foi martirizado e esfolado vivo, e depois crucificado.
Michelangelo representou seu autorretrato na pele do santo, em sua mão. Do outro lado, um homem segura uma escada. Na verdade, não é uma escada, é uma grelha. Trata-se de São Lourenço, santo importante na Florença de Michelangelo, padroeiro dos humoristas, que foi martirizado assado vivo. Conta-se que depois de algum tempo na grelha gritou: Manduca, iam coctum est! Pode comer, já está assado! Atrás dele, um homem de costas carrega uma cruz em X. É Santo André, cujo martírio ocorreu sobre uma cruz como essa. Nas duas lunetas, os anjos carregam os instrumentos do suplício de Cristo, transformados de objetos de vergonha em objetos de honra pela redenção. Do lado esquerdo, a cruz e a coroa de espinhos. Do lado direito, a coluna sobre a qual ele foi flagelado. Dos dois lados do afresco, os salvos voando para o céu do lado esquerdo e os danados caindo para o inferno do lado direito, como que obedecendo ao comando das mãos de Jesus. Engraçado isso. Os do lado esquerdo se salvam e os do lado direito se perdem. Michelangelo devia ser um comunista. Mas há outra explicação. Eles parecem estar à nossa esquerda, mas de fato estão à direita de Jesus, lugar de honra no mundo do judaísmo. Do lado esquerdo, os fiéis estão ressuscitando e alguns são levados para o céu com a ajuda de anjos. É difícil saber quem é humano e quem é angelical, porque Michelangelo rompe mais uma vez com as convenções iconográficas e representa os anjos sem asas ou auréolas, idênticos aos homens. Abaixo de Jesus, no plano inferior, um grupo de anjos com trombetas e com livros, onde estão os nomes dos salvos e dos condenados. Eles anunciam a chegada do juízo. São enviados do Cordeiro que venceu para abrir o livro. Dies ira, dies illa. Serão dias de ira aqueles, diz a missa de Requiem, rezada pela alma dos defuntos na Igreja Católica. É notável a organização da parte superior do afresco, que representa o céu, se comparada ao caos do lado dos condenados. Do lado dos condenados, o mais impressionante é este. Com a mão esquerda sobre o rosto, parecendo não acreditar no que está acontecendo. Sua expressão é algo entre o medo e a incompreensão. Esse homem que foi surpreendido pela sua condenação esperava ser salvo. Muitas vezes enganamos a nós mesmos, mas não podemos enganar a Deus. No inferno, uma barca que leva os mortos para a sua última morada. O rio que ele atravessa é o Aqueronte, e o barqueiro, Caronte, conforme a geografia do inferno de Dante Alighieri, fonte importante das ideias para Michelangelo. Mais um ser horroroso do inferno de Dante. Minos, o rei de Creta, que julga os condenados ao entrarem no inferno para julgar não se terão um castigo, mas que castigo terão. Aqui ele é retratado como um homem com orelhas de burro, símbolo da teimosia, e com sexo encoberto por uma serpente que se enrosca em seu corpo, como aquela que se enrosca na árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden. É um retrato de um contemporâneo de Michelangelo, um secretário do Papa Paulo III, chamado Biagio Cesena. Juntamente com o cardeal Carafa, ele atacou Michelangelo por imoralidade no afresco que estava sendo pintado, e em resposta Michelangelo pinta como o próprio Minos. Cesena protestou a Paulo III, que teria respondido jocosamente que sua autoridade ia até o céu, mas não ia até o inferno. Aliás, depois da morte de Michelangelo, será interessante o destino de seus afrescos na Capela Sistina. O Concílio de Trento irá condenar a retratação do nu e de ideias supersticiosas na igreja, e mandará destruir todas as imagens que não fossem ortodoxas.
Felizmente, o próprio concílio poupou expressamente Michelangelo, ordenando apenas que Daniele da Volterra escondesse a genitália com folhas ou panos. Mas em uma cena, a alteração foi mais profunda. Santa Catarina de Siena e São Brás pareciam estar copulando no afresco de Michelangelo, e foi preciso apagá-los totalmente e repintá-los para que ele se apresentasse de uma maneira mais decente. Aliás, muitas cenas teriam sido tomadas por orgias se não soubéssemos que se tratava do céu. Sempre houve censura na arte. 40 figuras chegaram a ser cobertas nos afrescos e foram desnudadas durante a grande restauração pela qual a capela passou na década de 80 do século passado. Michelangelo já era idoso quando terminou o juízo final. Tinha 67 anos. Segundo Vasari, se não houvesse morrido, Michelangelo pretendia pintar a queda dos anjos do outro lado do altar, na fachada oeste. O efeito que ele atingiu com o juízo final foi muito diferente do teto da Capela Sistina. O azul intenso do céu contra a pele clara das pessoas dá profundidade e faz com que a paleta de cores pareça ser muito menos extensa que no teto da capela. As figuras assumem um drama inusitado, por oposição à naturalidade das poses do teto da capela. Elas são representadas com certa artificialidade, de uma maneira que se opunha, em certa medida, ao cânone de proporção, beleza e balanço que caracterizava a arte renascentista. O espaço do afresco não é ocupado mais de maneira espontânea. A impressão que temos é que há um diretor conduzindo a cena. O espaço espontâneo da arte renascentista se dissolve e se reorganiza, quase de modo surreal. Parece que o que interessa a Michelangelo não é mais o objeto que está sendo retratado, mas a própria retratação. O que interessa agora não é a natureza, é a arte em si mesma. Por que o teto da Capela Sistina e o juízo final parecem tão diferentes? Uma resposta pode ser porque não estamos mais no Renascimento, mas no maneirismo, que faz a transição para o Barroco. Dizendo de um modo estrito, o maneirismo virá somente após Michelangelo. O nome vem do fato de que se pintava à maneira de Michelangelo. Mas o novo cânone pictórico já está todo fixado no juízo final. Novamente, o estatuto pictórico da arte foi alterado. Não é por acaso que Ernest Gombrich diz que Michelangelo era o gênio, aquele que era movido por um daimon, por oposição a Leonardo da Vinci, que usava do engenho para reproduzir a natureza. Além de receber milhares de visitantes todos os dias, a Capela Sistina é o local onde ocorrem os conclaves para a eleição de um novo Papa. A palavra vem do latim conclave, com chave, indicando que os cardeais ficavam trancados à chave durante a Idade Média até que escolhessem um sucessor de Pedro. O primeiro Papa a ser eleito na Capela Sistina foi Alexandre VI, que sucedeu a Inocêncio VIII, sucessor de Xisto IV. O último foi o Papa Francisco. A música que estamos ouvindo, composta por Giovanni Pierluigi da Palestrina, não poderia ser mais adequada. Ela é provavelmente a música mais ouvida na Capela Sistina. Trata-se do hino medieval Veni Spiritus Creator, cantado nas missas de Pentecostes, nas crismas, nas ordenações de padres e nas consagrações dos bispos, e também pelos cardeais, quando entram na Capela Sistina para elegerem um novo Papa. Palestrina, o mestre da polifonia renascentista, o transformou de um hino no estilo gregoriano, a uma só voz, em um canto a 5 vozes em contraponto. Ouça o tema inicial, cantado por uma única voz, e depois como entram as outras 3 vozes, e depois mais uma, a quinta, reorganizando a música, que termina novamente em uma só voz no Amém. Aliás, durante o Concílio de Trento, também se pensou em proibir a polifonia na igreja. Foi a intervenção de Palestrina,
mostrando que a música polifônica poderia ser clara, que impediu essa reforma.